Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Lembre sempre de deixar o like, né, se inscrever no canal, ajudar a divulgar que a gente tem conteúdos todas as semanas por aqui, conteúdos novos. E também toda segunda-feira a gente tem a nossa tradicional Sara Live, às 8 horas da noite, né, um grande debate de oportunidades de investimentos, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui, né? Já o Ibovespa já vem acumulando 10 dias consecutivos de alta, né? Com um ótimo resultado acumulado nesse mês de julho, já a quarta semana de alta. Inclusive eu gravei um vídeo recentemente falando sobre 3 bons motivos para acreditar que nós tínhamos um rally, então a gente conseguiu antecipar muito bem, né? Para todo mundo que nos segue já está aproveitando 10, 20, 30, 50% de ganhos em algumas ações. E hoje a gente vai falar aqui sobre 3 ações boas, né, ações para o segundo semestre. 2 delas a gente acredita que vale a pena até comprar antes dos resultados, cujos resultados devem vir muito bons. E uma delas, a gente sabe que o resultado vem um pouco mais pressionado nesse segundo trimestre especificamente, mas o segundo semestre pode ser muito bom. Inclusive, né, qualquer movimento de queda exagerado nessa ação pode abrir uma belíssima oportunidade de compra. Vai ser a nossa terceira ação. Tá? E hoje a gente vai falar aqui sobre 3Ps, tá? Então a gente está vendo aqui o Ibovespa em dólar primeiro, né? E primeiro movimento que eu queria mostrar aqui para vocês é principalmente em relação ao movimento do dólar, né? Especificamente, a gente tem aqui o movimento do dólar e essa informação vai ser muito importante para esse primeiro case, né? A gente lembra que o nosso real ele foi se desvalorizando ao longo do segundo trimestre, né? Então a gente teve vários meses sucessivos, aí 3 meses de desvalorização do nosso real. Então as empresas que são exportadoras, que souberam, né, surfar essa alta, vão aproveitar agora e a gente vai ver agora no segundo trimestre. Então, começando pela primeira empresa, a gente tem aqui a Prio especificamente, né? Então, a Prio, quando a gente olha a Prio, olha só que interessante, né? Ela teve aqui um bom volume de produção, quando a gente fala do segundo trimestre, mas mais importante, olha só o volume de vendas, né? O volume de vendas foi crescendo, né? Sobretudo aqui no mês de junho, ela teve um belíssimo mês de vendas. Ou seja, quando a gente traduzir, né, essas vendas para a nossa moeda aqui, lembrando que é uma companhia dolarizada, mas quando a gente entender isso em reais, eu falo, nossa, como a companhia conseguiu vender um belíssimo volume e também parece que ela acertou um timing quase que perfeito do real, da desvalorização do real. Então, isso vai traduzir uma belíssima geração de caixa. Fora, né, que a companhia tem diversos projetos de expansão, pode acontecer algum M&A, alguma aquisição nesse segundo semestre e de fato o ativo continua gerando muito caixa, continua se desalavancando, tem diversas avenidas de crescimento, né? E deve entregar um belíssimo segundo trimestre, tá? Então esse é o nosso primeiro caso aqui que a gente destaca. Segundo caso que eu queria mostrar aqui para vocês é o caso do Banco Pine, né? Especificamente. Então o Banco Pine entregou um ótimo resultado também, né? Quando a gente fala em termos de retorno sobre o patrimônio, talvez um dos melhores entre os bancos do país, né? Com quase 24% de retorno sobre o patrimônio, né? Com forte expansão das suas carteiras, mas principalmente uma elevada rentabilidade do Pine especificamente, né? E quando a gente olha aqui, por exemplo, para essa informação aqui, deixa eu só trocar aqui para vocês e colocar o banco Pine especificamente. E olha só que interessante, quando a gente olha o Pine aqui, a gente tem uma característica muito interessante do Banco Pine. A gente tem um Banco Pine que ainda é negociado abaixo do valor patrimonial, mesmo conseguindo entregar uma elevada rentabilidade, mas o banco também está se tornando, olha só que interessante, ele está se tornando um ótimo pagador de dividendos. Então, de novo, tem lucratividade, tem rentabilidade muito alta, né? E quando a gente olha somente nesse ano de 2024, ele está se tornando talvez um dos melhores bancos, os melhores ativos da bolsa como bons pagadores de dividendos, que a gente chama de dividend player, né? Então tem muito investidor que vai olhar para o Banco Pine, ou não só pelos resultados, para a elevada rentabilidade, para o crescimento da carteira, mas principalmente como um atrativo adicional com uma rentabilidade. Lembrando, esse retorno aqui é somente nesse ano de 2024, até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, ou seja, o que pagou até esse momento.
essa rentabilidade nesse ano pode e deve ser ainda maior com a divulgação dos resultados. Só para vocês terem uma comparação, quando a gente compara, por exemplo, com o Itaú, né, que é um tradicional pagador de dividendos, a gente tem um número bem diferente, né, mesmo sendo um tradicional pagador de dividendos. Olha só a rentabilidade, estou comparando dois bancos, né, com magnitudes diferentes, mas para vocês entenderem como o Pine ainda está muito barato, muito descontado, com uma belíssima rentabilidade e agora também com bons dividendos, tá? E por fim, o último case aqui que eu queria mostrar para vocês é em relação à Priner, tá? A Priner, a companhia Priner também apresenta bons fundamentos, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Bons fundamentos, ainda bastante descontada na nossa visão, mas qual que é o alerta que a gente deixa aqui na Priner especificamente? Os resultados, né? A companhia já vinha alertando, já vinha avisando, os resultados do segundo trimestre não devem ser muito animadores, né? A companhia e principalmente os clientes estão atrasando suas demandas, aí, seus pedidos, tá? Então isso pode trazer uma pressão para o papel. Na nossa opinião, grande parte dessa percepção já foi bem incorporada nos ativos. Mas caso venha esse movimento, pelo contrário, pode abrir uma belíssima oportunidade de compra. Então vamos acompanhar muito de perto o resultado da Priner. Por quê? Porque o segundo semestre de 2025 tende a ser um período muito bom, muito forte para suas operações, tá? Então é mais um case que deve entregar um belíssimo segundo semestre, mas esse é o case que a gente deixa o alerta, já que o resultado do segundo trimestre ele pode ser um pouco mais fraco e trazer uma pressão adicional para o papel. Os outros cases não, pelo contrário, tanto a Prio como o Pine deve entregar bons resultados e, na nossa opinião, vale até a pena se posicionar antes dos resultados, já que os resultados podem e devem ser fortes e bem recebidos pelo mercado. Tá? Então a gente tem aqui 3 P's, né? Sendo que 2 deles já vale se posicionar, aumentar a posição antes dos resultados, deve entregar um belíssimo segundo semestre. E a Priner, vamos acompanhar o segundo trimestre, mas o segundo semestre tende a ser muito melhor, mais forte, né? E a gente tem um bom ponto de entrada ou para aumentar a posição agora ao longo dessa temporada de resultados. Então falamos 3 P's aqui, Prio, Pine e Priner, 3 ações para você ter ao longo desse segundo semestre, mas sempre uma visão de longo prazo, né, 12 meses, 18 meses, olhando sempre para os fundamentos dessas companhias, tá? Então lembre, deixe aqui nos comentários se você tem alguma dessa empresa, se você concorda, se você tem outras preferências, né, dentro desse segundo semestre de 2024. Lembrando que a gente conseguiu antecipar muito bem esse movimento, não só na análise, né, nas nossas carteiras recomendadas, mas principalmente na consultoria, na nossa assessoria de investimentos. A gente tem conseguido aproveitar, gerar muito resultado para os nossos clientes, que nós fazemos toda essa assessoria também de investimentos, tá certo? Vou deixar o WhatsApp aqui do nosso time de atendimento, caso você queira ser atendido, né, e ter uma análise da sua carteira totalmente gratuita, sua carteira de ações, é só chamar também o nosso time de atendimento para receber gratuitamente uma análise da carteira. Tá? Lembrando que a gente sempre dá prioridade por hora de chegada, a gente fala um número aí de 5 pessoas para fazer esse atendimento, então os 5 primeiros que chamarem nosso time de atendimento também vai ganhar uma análise da sua carteira de ações, do seu portfólio completo de investimentos totalmente gratuito. É só chamar nosso time de atendimento e falar assim, análise gratuita da sua carteira, beleza? Então deixa aqui nos comentários qual ação você concorda dessa lista ou discorda ou tem outras preferências e a gente se vê em breve por aqui. Até mais. Tchau!